importante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Teve aprovação de reajuste para a educação e entrega dos projetos de adesão do Estado ao Propag. Esse é um dos destaques do MGR, que chega agora com a Gisele Ramos. Boa noite para você, Gisele, bom trabalho. Boa noite para você, Moreira. Bom descanso e até amanhã. E para você que segue aqui com a gente, uma ótima noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso MGR desta quarta-feira, dia 7 de maio. De manhã, os deputados aprovaram de forma definitiva o aumento de 5,26% para os servidores da educação básica aqui do estado. E no fim da tarde, o vice-governador Matheus Simões levou pessoalmente à Assembleia os projetos de adesão de Minas ao Programa de Pagamento de Dívidas dos Estados, o Propag. E sobre esta quarta-feira bem movimentada lá na Assembleia, a gente vai conversar ao vivo com o repórter Vinícius Rangel. Ei, Vinícius, muito boa noite para você, bem-vindo. Você que acompanhou aí, atualiza para a gente quantos projetos foram entregues pelo vice-governador e precisarão ser analisados pelos deputados para adesão do Estado ao Propag aí na Assembleia. E Gisele, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o MGR. Olha, são 13 projetos, na verdade 12 projetos de lei e um projeto de emenda à Constituição. Vai mudar a Constituição do Estado porque ele prevê a retirada daquele referendo popular para a privatização ou para a federalização da CEMIG, para que ela seja repassada para o governo federal. Portanto, todos esses projetos que envolvem outros ajustes que o Estado precisa fazer para colocar as contas em dia e para aderir a este programa de refinanciamento da dívida que tem com a União, para que esse programa possa passar a valer, os deputados têm que analisar e aprovar todos esses projetos. O tema é polêmico, a gente vem acompanhando isso desde o ano passado, com o regime de recuperação fiscal, que gera um arroxo para as contas do Estado mais do que a dívida em si, e agora essa solução que apareceu no ano passado e que agora está tramitando não só aqui, mas também nas outras assembleias dos estados que devem passar a integrar esse programa. Portanto, Gisele, os deputados vão ter muito trabalho de agora para frente, porque eles vão ter que analisar para e passo cada item desses projetos aqui na Assembleia. Antes da entrega desses projetos, que era muito aguardada, o plenário aqui aprovou hoje, em segundo turno, o reajuste para os servidores da educação, 5,26%. A gente acompanhou essa discussão em primeiro turno semana passada. Ontem foi para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e havia uma emenda para que todos os servidores do Estado passem a ganhar pelo menos um salário mínimo. Há uma conta aí de que cerca de 60 mil servidores recebem abaixo do salário mínimo, 43 mil mais ou menos são da educação. Então, aprovado também a partir de hoje que todos os servidores do Estado recebam pelo menos o salário mínimo. Nesse dia complicado, a gente preparou uma reportagem, nós vamos acompanhar a partir de agora. A reunião extraordinária começou às 10 da manhã. As galerias estavam lotadas de servidores que esperavam a aprovação do projeto. 18 projetos de lei foram apreciados e o que concede reajuste de 5,26% para servidores da educação foi aprovado com 63 votos a favor e nenhum contra. A prudência nesse momento foi construir um texto teve acordo de ambos os lados, ou seja, governo e oposição, para que a gente pudesse avançar nesse primeiro momento com a carreira da educação, não excluindo, obviamente, a intenção da casa de, no futuro próximo, a gente avançar nas outras carreiras. Uma emenda para garantir que nenhum servidor do Estado receba menos que um salário mínimo e que tinha sido rejeitada em comissão, foi apresentada novamente pela presidência e aprovada por unanimidade. Todo projeto que inicia, ele finaliza melhor do que chegou. Então, graças ao trabalho, discussão de todos os 77 deputados, nesse caso especialmente, foi uma construção, um alerta que foi feito especialmente pelo bloco de oposição no início de todo esse processo e depois com a sensibilidade do governo do Estado também e a construção de todos os deputados, nós conseguimos fazer esse avanço. Durante a tarde, a Assembleia seguiu movimentada. O vice-governador Matheus Simões protocolou os projetos relativos ao Propag, programa que renegocia o pagamento da dívida de Minas com o governo federal. Nós estamos falando do início, então, da tramitação do Propag na Assembleia Legislativa. São 13 projetos de lei. Na verdade, 12 projetos de lei e uma PEC. 2 projetos de lei e a PEC já estavam na Assembleia,
Copasa, CEMIG e o fim do referendo. Os outros 10 projetos estão na minha mão e acabaram de ser protocolizados aqui no protocolo geral da Assembleia. Nesta quinta-feira, o vice-governador volta aqui na Assembleia. Ele vai apresentar e detalhar os projetos para os deputados na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não há um prazo determinado para que os parlamentares votem os temas, mas o governo está de olho nas datas, já que tem só até o dia 31 de dezembro deste ano para aderir ao programa. Eu estarei com os deputados aqui na Assembleia Legislativa a partir de 9h30, numa audiência para apresentação de todos os projetos, de todo o trâmite, prazos e procedimentos do Propag. É a primeira vez na história de Minas Gerais que o Executivo se desloca até a Assembleia Legislativa para fazer uma apresentação, porque o problema também é um problema histórico que demanda esse tipo de cuidado. O presidente da Assembleia afirma que é preciso resolver a dívida do Estado, mas que cada projeto terá que ser amplamente discutido na casa. Não será uma discussão fácil do dia para a noite, até por conta da complexidade dos projetos. Nós estamos falando de temas diversos e eu vou conhecer, obviamente, depois de receber os projetos, mas, repito, com muita seriedade e com muito compromisso com o Estado, porque quando a gente fala de resolver o problema da dívida de Minas, nós estamos falando de mais investimentos para os mineiros e eu acho que é isso que todos nós estaremos imbuídos. Para nós é uma questão essencial que esses projetos tramitem, passem pelo diálogo e validação dos deputados e estejam aprovados até 30 de outubro, que é o prazo dado pelo governo federal para que todo o processo legislativo do Propag esteja encerrado. Vinícius, agora conta pra gente quais são os próximos passos para a adesão ao Propag na Assembleia. Então, Gisele, os projetos têm que seguir aquele caminho normal de qualquer projeto. Então, eles foram protocolados hoje e precisam ser admitidos, aceitos em plenário. Há uma previsão que isso possa acontecer ainda amanhã ou talvez depois de amanhã. E aí eles vão para as comissões, precisam ser analisados nas comissões, ir para o primeiro turno no plenário, depois volta para a comissão e depois, aprovado em segundo turno, vão para a sanção do governador. No caso da emenda à Constituição, é a própria Assembleia que já promulga. Os outros 12 têm que ter a sanção também do governador. Nós vimos aí o vice-governador Matheus Simões falando que amanhã ele vai estar aqui a partir de 9h30 da manhã na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A previsão é que isso dure o dia todo. Ele vai detalhar esses projetos para os deputados, que ainda não tiveram contato nenhum com o plano do governo a partir do que foi apresentado pela União. Isso gerou um pouquinho de desconforto aqui nos bastidores, Gisele, porque a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça já tiveram contato com esses textos e a Assembleia ainda não. Isso vai ser feito amanhã. A gente não tem, então, uma data específica para que os deputados votem, não há isso dentro do regimento do regulamento, porém, como nós vimos aí, a aprovação legislativa aqui na Assembleia pelo proposto pelo governo federal tem que acontecer até dia 31 de outubro, para que dê tempo de que tudo comece a, de fato, ser articulado, e o governo de Minas tem até dia 31 de dezembro para aderir ao Propag. Então nós estamos falando de duas datas importantes. 31 de outubro aprovar tudo aqui e 31 de dezembro, de fato, fazer essa adesão. Matérias polêmicas, privatização ou federalização da CEMIG e Codemig, privatização da Copasa, muita coisa vem por aí. Vamos ver como é que vai ser a reação aqui na Assembleia. A gente vai acompanhando tudo, Gi. Sem dúvida, Vini. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Gente, olha só. Esse Propag, ele vai aliviar um pouco aí esse pagamento das dívidas que Minas tem com o governo federal.